بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus esteja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. A irmã está perguntando aqui, pode apenas passar as mãos úmidas sobre as meias? Ela falou que ouviu algo assim. Isso é quando a pessoa que tem esse assunto, a gente vai estudar logo após isso, inshallah, se chama Mashu al-Khawf, que é quando a pessoa está tipo um al-Khawf, é tipo de uma meia de pele. Ela é feita, ou a gente fala como não é de pele, é de couro. Muitos irmãos do Paquistão até hoje usam isso, ou irmãos da Índia, eles costumam usar isso, da África do Sul também. Aquelas pessoas que fazem Khuruj, ou seja, aquelas pessoas, irmãos que saem no caminho de Deus para ensinar as pessoas, para aprender com elas, eles costumam usarem esse Khawf, que era usado antigamente. Mas se a gente for ver as 4 escolas, as condições que elas colocam para a pessoa poder fazer isso, passar as mãos úmidas sobre esse Khawf, e a gente fazer o que? Uma comparação com as meias, que isso, a gente vai fazer uma comparação com as meias. Ou eles chamam também de jawra, que também é tipo uma meia. Se a gente vê as condições que eles colocam, esses dois no Khawf, como o jawra, que é a meia, né? É muitas condições que, se a gente fosse colocar hoje, não daria para fazer isso que a irmã está perguntando. Mas muitos irmãos, né, e estudiosos da religião, eles facilitaram isso para as pessoas. Mas, de acordo com as 4 escolas, se a gente ver as condições que são dadas, por exemplo, andar com ele na rua, por exemplo, é uma das condições. A gente consegue sair de meia na rua? Não consegue, não faz parte da nossa cultura, e também ele não foi feito para aquilo, a meia, entendeu? A meia não foi feito para andar com ela somente, e sim com tênis. Então não entra nessa condição das escolas. Então por isso que muitos sábios, principalmente das 4 escolas, eles falam que não dá para colocar, principalmente a escola da Hanafiya, que não dá para passar a mão nessas meias. Isso a gente vai ver com detalhes depois. Mas aqui é só para vocês entenderem o que é esse assunto, entenderam? Se a gente for de acordo com as condições que as escolas colocaram, tirando do Alcorão e da Sunna, as condições que eles trouxeram, ou tirando mesmo da cultura que era o tempo dos árabes, como que eles usavam, como que era a meia deles, ou al-khawf, que eles usavam mais. É totalmente diferente do que a gente usa hoje. Então essa comparação não vai dar para comparar. Por quê? Porque uma coisa, a comparação para ser feita, o qiyas, que é a 4ª fonte do Islã, tem que ser uma comparação correta. Não pode ter diferença entre o que é comparado com aquilo que é a origem. Que a gente vai comparar aquilo que não é a origem, que é uma coisa nova, com a origem do Islã, o que já existia no Alcorão ou na Sunna. Então a gente não vai conseguir fazer essa comparação sem ter uma diferença entre essas duas coisas. A gente vai estudar mais na escola, se a gente for ver, minha irmã, não tem como passar a mão, entendeu? Se a gente vai de acordo com essas condições. Mas tem outros sábios, além das 4 escolas, que eles permitiram não é que permitiram, eles não colocaram essas condições. Por quê? Não quer dizer que eles permitiram, quer dizer que a escola deles, como não foi formada como essas 4, que tem fundamentos, tiveram seguidores, tiveram alunos, não é um pensando ali é milhares de sábios pensando, não é só uma pessoa. Por isso que eles não chegaram nessas condições. Por quê? Porque não teve.
os fundamentos da escola, porque tem algumas pessoas que falam, Sufyan al-Thawri, a gente sabe que para ele não tem problema se, por exemplo, se a meia está um pouco rasgada, não cobre todo o pé. Isso para ele não é uma das condições que há nas escolas, que tem que cobrir todo o pé, aonde que a gente lava o pé, a parte que a gente lava, ou seja, os tornozelos e o pé em si, tem que cobrir todo, não pode ter nenhuma falha ali. Ou seja, ele é como se fosse no lugar do pé. Aquela meia, quando a gente coloca, em vez de lavar o pé todo, a gente vai colocar só passar a mão por cima. E até nesse passar a mão por cima tem algumas opiniões que você passa por cima e por baixo, tem outras opiniões que só você passa por cima, tem outras opiniões, mesmo sendo estranhas, que você passa por baixo, tem muitas opiniões sobre isso. Mas como a gente vai entender isso é de acordo com essas condições, porque se a gente abrir essa porta, vai trazer muito o que problema. Principalmente hoje em dia tem meias que parece que a pessoa não está vestindo nada, é na pele mesmo, entendeu? Será que isso é válido, essa meia? Se a gente for comparar com, aí ó, o irmão Almar trouxe, ó. Olha aquilo lá com uma meia, aquilo dá para te andar, é tipo de uma botinha, é tipo essa mesmo, não. Barakallahu fik. Isso que o irmão trouxe é isso que eu estava explicando. A melhor coisa para entender é ver, é claro, né? Obrigado, meu irmão. Isso aí, vocês olhando, que é feito de couro, é comparado com uma meia. E muitas coisas não tem como comparar. Como a gente falou, no andar. Não tem como comparar também, o tecido é diferente. Outra coisa, isso aí tem um dito do profeta claro sobre isso. E até no Alcorão tem uma leitura que lê wa arjulikum, que é para isso. Ou seja, tem evidências claras. Mas a meia, como é o jawra, que é a meia, né? Que se a gente fosse ver, também tem as condições de ter o que de andar com ela sobre a terra, ou seja, na rua, que eles querem dizer. A pessoa sair de casa com ela. Isso a gente não faz, se for de acordo com essas condições. Mas se a gente for pegar as opiniões que não têm essas condições, claro que vai dar para fazer o passar a mão. Vai ser mesma sentença disso que vocês estão vendo na foto. Entendeu? Mas, na minha humilde opinião, é melhor o que se afastar disso, entendeu? Principalmente as meias que a gente usa hoje em dia. Se afastar de passar a mão sobre ela. E sim, lavar o pé. Mas se a pessoa quer pegar as outras opiniões com evidência, com estudo, não há problema algum, entendeu? Se a pessoa chegou que aquilo é o mais certo, aquela opinião é mais certa, não por um desejo pessoal, e sim por evidência, não tem problema algum, entendeu? Chegou a essa conclusão com evidência certas, com fundamentos certos, não há problema algum. Mas, como eu falei para vocês, se for ver as condições, não vai dar para passar a mão nas meias que a gente usa hoje. Por isso que muitos sábios, eles proíbem isso, se passar sobre as meias. Não sei se ficou claro a resposta, minha irmã. Ficou. Graças a Deus. Então, a gente parou na última aula na al-madmada, não é? Que é o bochecho. A gente parou na última aula. E a gente viu que ele é o quê? É você colocar a água na boca e o quê? Movimentar ela em sua boca para limpar o local e depois o quê? Jogar ela para fora. Isso que chama o quê? Al-madmada. E a gente viu que nas 3 escolas, a Al-Hanafiya, o Shafi'iyya, o Al-Malikiyya, as 3 escolas falam que ela é sunnah, não é uma coisa obrigatória, ou seja, não é um pilar do Islã. Se a pessoa deixar de fazer, não invalida
o seu wudu, ela pode orar com aquele wudu. Só quem divergiu com eles aqui foi Al-Hanabila, que é a escola do Ahmad bin Hanbal. Que Deus esteja satisfeito com ele. Por que eles falaram isso? Eles têm as evidências deles. Como o Jumhur, né, a maioria tem as evidências. Claro que as evidências do Jumhur é muito mais forte que as deles, da escola do Ahmad. Principalmente que eles, o que eles falam? O modo, quando a gente olhar agora, o principal versículo, o versículo 6 do capítulo 5, 6 do Alcorão, da mesa provida. Se a gente observar ali, ele fala, ele não cita o modo, ele não cita o bochecho, cita sim o rosto, e cita o rosto. O que os sábios entenderam? Entenderam o rosto em si, não o que está dentro do rosto, e sim o rosto em si. Como a gente sabe que na língua árabe o rosto é tudo aquilo que você, quando está de frente, cara a cara a uma pessoa, o que você enxerga. Aquilo se chama o quê? O rosto. Então, se o rosto é aonde acontece o muwajaha, que é a cara, não significa o que está dentro, porque o que está dentro você não consegue o que enxergar. Está oculto, invisível para você. Então eles entenderam o que desse versículo? Que Deus quer dizer aqui só o que? A parte de fora, e não a parte de dentro. Al-Hanabila entendeu? Não, a parte de dentro entra. Aí eles falaram para o Jumhur, para a maioria, olha, a parte de dentro entra. Como assim? Falou, al-madmada não faz parte do rosto, o bochecho, a boca não faz parte do rosto. Al-istinshaq, que é quando a gente suga o nariz, tirar as sujeiras que encontra dentro do nariz. Se encontram, né? Dentro do nariz. Não faz parte do rosto. Então, o que o Jumhur respondeu para eles? Primeiramente, na língua não faz parte. Se a gente for ver na língua árabe, não faz parte do rosto, como a gente explicou. E também eles deram uma lógica como eles estão fazendo. Aqui eles estão trabalhando com lógica, um debate científico, é uma análise, né, que cada um está fazendo sobre o versículo. Eles falaram, a maioria, se a gente for andar pela lógica de vocês, quer dizer que dentro dos olhos também tem que lavar. Dentro dos olhos também é obrigatório lavar. Ou seja, essa coisa branca que vocês estão vendo no meu olho, ali é obrigado a entrar água. Porque faz parte do rosto. E ninguém falou que isso é obrigatório. Ninguém falou que isso é obrigatório. A gente sabe que tem algumas narrativas que falam que o Abdullah ibn Omar, Deus esteja satisfeito com ele, ficou cego por causa dessa ação. Ele fazia isso, colocava a água dentro dos olhos. Mas, será que ele fazia isso? Se isso é certo, agora eu não me lembro se essa narrativa é correta. Aí tem que pesquisar, não me lembro agora, de cabeça. Mas, vamos falar que ela é certa, é correta. O que ele está fazendo, esse companheiro do profeta, é uma evidência dentro da religião? Ou ele está dizendo que isso é obrigatório, ou ele está querendo fazer o melhor, o que é mais completo, entendeu? Ou seja, não é uma evidência na religião. E se fosse uma evidência que não tem nenhuma, ele não está mostrando que ele está obrigando as pessoas a fazerem isso, e falando o profeta fez isso, e sim, ele está fazendo. É uma coisa pessoal dele, ou seja, é uma coisa que ele está fazendo que acha que aquilo é melhor, é mais completo. Entenderam? Se isso for certo, se essa narrativa for correta sobre ele. Mas não tem alguém dos sábios que falou que isso é obrigatório. Entendeu? Então, aquela evidência da Al-Hanabila, que parecia tão forte, quando tu trabalha com a lógica, como a maioria fez, né, nas outras 3 escolas, mostra que o quê? Que não é tão forte como eles estão falando. Outra coisa que as evidências da maioria
do Jumhur é que nesse versículo do Corão não mostra em modo modal. Não está ali a palavra para te fazer o quê? O bochecho. Essa é uma das evidências deles. Outra evidência deles é aquela pessoa que, al-Musi, como é conhecido, né, no árabe, é aquele que não fez o wudu corretamente, o profeta mandou ele que repetir o wudu. Então ele fala: vou te ensinar como Allah te ordenou a fazer. E quando ele ensina o wudu para essa pessoa, ele não cita o que? Al-madmada e nem o listinshaq, que é quando a gente suga o nariz. Essa é a segunda evidência do Jumhur. As evidências da Hanabila, eles também têm evidências. Eles falam, tá, mas, isso, olha, eu sei que isso é meio complicado, presta bem atenção. Esse problema é que essas coisas, como que eu vou falar para vocês, precisa um pouco de paciência para entender isso. Mesmo que vocês não estão entendendo tudo, isso precisa de paciência. Com o tempo a pessoa começa a entender, não é da noite para o dia. O que eles falaram para o Jumhur? Tá, a gente concorda com vocês sobre isso, mas tem um dito do profeta, ou ditos, que falam que ele nunca deixou de fazer o wudu sem al-madmada e sem al-istinshaq, que para eles é obrigatório na escola. Isso serve como evidência, meus irmãos. Agora a gente está falando uma coisa muito específica, e não é qualquer pessoa que chega a esse conhecimento. Isso é quando a pessoa lê dentro dos livros. Isso aí a gente não costuma escutar no nosso dia a dia. Uma coisa bem específica. Será que a ação do profeta Muhammad, que a paz de Deus seja sobre ele, é uma evidência em si? Ou seja, o que ele fizer é uma evidência em si, que é para a gente fazer ou não? Ou seja, a ação dele, a obra dele, o que ele faz, é uma evidência na religião? O que vocês acham? Podem responder. Aqui a gente está aprendendo. O aluno do conhecimento não aprende, a não ser quando o que ele pergunta. Dois alunos que nunca aprendem, como diz o Shafi'i, rahimahullah, Deus tenha misericórdia dele, são o primeiro aluno que não pergunta, que tem vergonha de perguntar. O segundo é o aluno aquele que é orgulhoso, acha que sabe tudo ou não quer mostrar para as pessoas que não sabe. Essas duas pessoas não aprendem. A irmã fala que não é uma evidência. É uma evidência? A irmã está perguntando. A gente vai responder. Acho que não, lembro que tem coisas que eram apenas para o profeta fazer. O irmão o irmão Omar, mashallah, ele trouxe uma evidência para as pessoas que dizem que a ação dele em si não é uma evidência. Por quê? Porque tem coisas que eram só para ele. É verdade. Tem coisas que eram só para ele. E isso mostra o quê? Isso que o Omar está querendo dizer no sermão, que a palavra dele é mais forte do que a ação dele. Por quê? Porque a palavra dele, quando ele ordena, ele está ordenando a nós a fazer isso. Mas quando ele faz, pode ser o quê? Tem uma possibilidade daquilo ser só para ele. Entenderam? Por isso que a palavra dele é mais forte do que a ação dele. Mas não é isso que a gente quer chegar. A gente quer chegar a evidência. O que ele faz é uma evidência na religião? Não há dúvidas que é uma evidência. Mas aonde está a sentença, a gente tem que entender. Sendo uma evidência na religião,
sendo uma evidência na religião. Mas isso o que significa? Significa a obrigação? Significa que isso é recomendável? Ou significa que isso é dependente de alguma coisa? Se tiver uma evidência que mostra que essa ação dele é obrigatório, aquilo se torna obrigatório. Se tiver uma evidência, outra evidência, né, além da ação dele, que fala que aquilo é recomendável, aquilo se torna recomendável. Entenderam, meus irmãos? Essa que é o resumo disso. Isso a gente aprende no Usul al-Fiqh. Como eu falei para vocês, é a matéria mais importante que tem no Islã. A pessoa que não tem conhecimento desses fundamentos da jurisprudência, isso que a gente está estudando é jurisprudência em si. Mas os fundamentos da jurisprudência é outro tipo de matéria. Quem não tem o conhecimento dela não tem como fazer o que é fatwa, não tem como ensinar ninguém. Por quê? Porque ele não sabe as bases da religião. Ele não sabe como se funciona a estrutura da religião, a estrutura das fontes. Isso que é os fundamentos da jurisprudência. Então a irmã respondeu certo ali. A irmã Melânia, ela respondeu certo, é recomendável. Tem 3 opiniões. A primeira que é obrigatório, a segunda que é recomendável e a terceira que é depende. Isso vai depender do quê? Da próxima evidência que vier. Se é obrigatório, se é recomendável. Mas a maioria dos sábios, a opinião mais certa é que é recomendável o que ele faz. É recomendável e não obrigatório. Então, essa é a resposta de quem? Do Jumhur, para quem? Para al-Hanabila. Não quer dizer aquilo que ele faz, o Hanabila, que é obrigatório. Que é obrigatório a nós. Porque ele não deixou de fazer o bochecho e não deixou de sungar o nariz quando ele fazia o wudu. Isso não quer dizer que é obrigatório. E sim recomendável. Aí eles falam, não, a gente não quer dizer, a gente não quer dizer que, presta atenção, olha como que é o debate entre escolas, olha o respeito que eles têm. Fala, não é isso que a gente quer dizer. A gente quer dizer, não é evidência da obra dele em si, isso a gente concorda com vocês, que é recomendável, mas a gente está falando de uma coisa mais específica, que é a permanência da obra dele todos os dias. Viu como é específico isso? Ele não está falando da obra em si, ele está falando, eles falam, al-Hanabila, sobre como se chama? A permanência, ou seja, aquilo ser contínuo, ou seja, aquilo durar, todos os dias acontecer aquilo. Isso que é a nossa evidência, eles falam, o Jumhur. Aí o Jumhur fala para eles, está bem, se isso é evidência de vocês, vamos andar nessa lógica de vocês. Agora, o profeta não ordena a gente, quando se levantar quando a gente dorme, quando a gente se levantar, para lavar as mãos. Todos nós falamos que isso é sunnah, é recomendável. Vocês falam que isso é o quê? Obrigatório. Mas vocês falam que é obrigatório o quê? Só de noite. Só quando ele acorda, quando ele está dormindo de noite. Acorda de noite. E não quando ele acorda o quê? De dia. Aí a gente pergunta para vocês, por que vocês não falaram que é obrigatório também lavar as mãos? Porque não teve nenhum wudu que ele não lavou as mãos dele, sempre lavou. Por que vocês não tornaram lavar as mãos no começo do wudu obrigatório também? Viu a lógica desse que eles trouxeram? Então, resumindo tudo, claro que tem mais evidências, meus irmãos. Tem evidências também daquilo que o profeta fala como se chama, no verbo imperativo. Façam o bochecho, façam como se chama, sugar o nariz. Mas isso a gente sabe que é obrigatório. Todo o verbo imperativo é obrigação, a não ser que tem uma coisa que indica outra coisa, ou seja, outra evidência que indica que isso aqui não é uma obrigação, e sim recomendável. Aí quando al-Hanabila falou para eles, olha, se essa evidência não serviu, a gente tem uma evidência mais forte. O profeta ordenando, contendo no Bukhari e no Muslim,
hadith do Abu Huraira, e tem vários outros, mas esse, para resumir, o mais certo, que o profeta fala o quê? Se você fizer o wudu, falyastanshir, ou seja, no imperativo, faça o nariz. E tem outros hadith que falam o quê? Fazem o bochecho e sugam o nariz. Isso aqui o que indica? Não há divergência entre os sábios, que isso indica a obrigação. Mas como o Jumhur, eles responderam para eles, falaram, olha, tá certo o que vocês estão falando, é um fundamento correto, mas tem uma evidência que mostra que esse verbo imperativo não significa obrigação. Aí eles perguntaram qual? Aquela primeira evidência que eu mostrei para você. Quando aquela pessoa não fez o wudu certo, e o profeta ordenou ele a fazer novamente o wudu, e falou para ele, dessa forma Deus te ordenou, não falou o bochecho e não falou o que? Sugar o nariz. Então aquela obrigação foi para recomendável por causa dessa outra evidência. Ou seja, a gente não negou nenhuma evidência. Colocamos todas no entendimento correto. Vocês pegaram uma evidência e largaram a outra. Então, isso é aqui que vocês viram agora, meus irmãos, faz mais ou menos 30 minutos que a gente está falando, e ainda tem muito mais, eu quero continuar. É um debate entre uma escola e outra. Que isso, a gente só começa a fazer isso quando a gente tem uma escola, quando a gente tem muito conhecimento. Isso é só para vocês terem uma noção como se funciona um debate entre os sábios. É com esse respeito que vocês viram. Cada um tem um fundamento, cada um tem uma evidência do Alcorão, como a gente está vendo aqui, e cada um tem uma interpretação para isso. Uma interpretação para isso. E todos eles procuram o quê? A verdade. Todos eles procuram a verdade. Adorar a Deus da melhor forma, da forma mais correta. E como a gente viu, que essas 4 escolas, toda a nação aceitou elas, e além disso, elas têm sanad, até o profeta Muhammad, que a paz de Deus esteja sobre ele. Então, isso foi um debate resumido desse assunto, para vocês terem uma noção como funciona isso, e qual é a opinião das escolas, como eu falei para vocês, alguns assuntos que são importantes no nosso dia a dia, eu vou citar dessa forma, mas a maioria não, porque esse livro é para iniciantes, como a gente viu, para não confundir a cabeça do aluno. Isso era só para vocês terem uma noção de como funciona um debate amigável, religioso, ou científico, né? Que é evidência atrás de evidência, não é ninguém falando da cabeça dele, e sim, são evidências atrás de evidências. E a opinião mais certa, na minha humilde opinião, é a opinião da maioria, não a opinião da Hanabila, que isso é obrigatório. E cada um, se quer seguir a opinião da Hanabila, tudo bem, mas não critique os irmãos que seguirem as outras opiniões. A opinião da maioria, não criticam eles, cada um, e a gente sabe que isso é sunnah, ou se for obrigatório, isso tem muita bênção, recompensa. O crente sempre pensa o quê? Como ser uma pessoa melhor, como ganhar mais bênçãos de Deus. Só isso, esse é o pensamento do crente. O crente sempre pensa o quê? Em praticar as coisas facultativas, as coisas recomendáveis. Esse é o crente, ele sempre quer fazer o melhor, dar o melhor de si para a religião. E sim, ele não quer qualquer lugar, o crente é determinado, o crente tem força de vontade, o crente quer o melhor lugar no paraíso, e não quer qualquer lugar do paraíso. Então, irmãos e irmãs, eu aconselho vocês a nunca deixar, como o profeta nunca deixou que a paz de Deus seja sobre ele, de fazer o bochecho, de sungar o nariz. Como a gente fala, meus irmãos, isso aí é conhecimento, isso aí é religião de Deus, não é brincadeira. Por isso que eu explico isso para vocês, para o que os irmãos entenderem uns aos outros, e não para o que dar conflito. Viu uma pessoa que não fez, estava atrasada, às vezes teve um motivo dele não ter feito, o wudu dele é correto. Se você tem, na sua opinião, que o wudu dele é incorreto, fica para você. Você pratica isso. O irmão quis pegar a opinião das outras escolas, que não é o que obrigatório, mas a gente sabe, a pessoa que, por gosto, quer deixar de fazer a sunna, não quer praticar a sunna do profeta, acha que é uma coisa que não serve para nada, essa pessoa está em pecado. Essa pessoa está em pecado. Que Deus guie uma pessoa dessa, entendeu? Como aquelas pessoas que a gente viu, que fala a gente só segue o Alcorão.
Como que tu vai seguir o Alcorão se a Sunna é o que esclarece o Alcorão? Você consegue rezar sem os ditos do profeta? Você consegue pagar o zakat sem os ditos do profeta? Você consegue fazer peregrinação sem os ditos do profeta? Você consegue jejuar sem os ditos do profeta? Não consegue. Por isso que não tem um versículo que Deus não fala e obedecem a Allah e a seu mensageiro. E obedecem a Allah e a seu mensageiro. Quando a gente vai fazer o Al-Adhan, o chamamento da oração, a gente fala: eu testemunho que na outra divindade não será Allah, eu testemunho que na outra divindade não será Allah, eu testemunho que Muhammad é seu mensageiro, é mensageiro de Allah, e eu testemunho que Muhammad é mensageiro de Allah. Um é do lado do outro. A pessoa, quando entra no Islã, se ela falar não há outra divindade a não ser Allah, ela é muçulmana? A pessoa entrou no Islã quando ela fala isso? Não entra. Ela virou o quê? Monoteísta. Mas não entrou na religião do Islã, a religião que Deus ordenou ou escolheu para as pessoas seguirem desde Adão. Ela só vai entrar no Islã quando ela falar: eu testemunho que não há outra divindade a não ser Allah e que Muhammad é seu mensageiro. Aí a pessoa muçulmana se converteu. Se ela acreditou naquilo, ela se converteu ao Islã. Ou seja, se você ficar adorando por 100 anos Deus, do jeito que você quer e não do jeito que Ele ordenou, você não será salvo. Você só será salvo se você adorar a Deus, seguir a religião que Ele escolheu para a humanidade. E do jeito que Ele ordenou, assim, dessa forma, você vai ser salvo. De outra forma, você não vai ser salvo, a não ser se você seguir os mandamentos de Deus. Por que Deus mandou os profetas e os mensageiros, se cada um pode fazer o que ele quer, rezar da forma que ele quer? Cada um está no paraíso. Assassino, virtuoso, estuprador, uma pessoa boa, todas são iguais perante a Deus. Todas vão para o céu, porque Ele criou o fogo do inferno. Outra pergunta: se todas as pessoas são iguais, por que a gente vai adorar a Deus? Se a gente aproveitar essa vida, vamos ter a mesma recompensa, que todo mundo vai para o céu. Para que adorar a Deus? Qualquer ação que você fizer, você estará salvo. Como, infelizmente, é o cristianismo, né? Que Deus guia eles. Todo mundo está salvo. Todo mundo vai para o céu. Isso mostra que Deus nos perdoe, né? Não é justo. Como que Ele vai comparar o crente com o descrente? A pessoa que faz o bem com a pessoa que faz o mal? Não tem comparação entre essas duas pessoas. Por isso, meus irmãos e irmãs, a gente segue aquilo que é ordenado por Deus, de acordo com o Corão e a Sunna do profeta. Qualquer coisa que vocês escutarem de qualquer pessoa, o que vocês falam? Me traz um fundamento para essa pessoa que está falando. Me traz uma evidência de acordo com o Corão e a Sunna. Não precisa ficar bravo, o irmão está falando besteira, a irmã está falando besteira, paciência. Ensina essa pessoa, só ensina com educação. Falou, irmã, está ensinando isso? Me traz uma evidência que o Alcorão diz isso, que você está pregando. Por exemplo, tu vê uma pessoa do nada falando o Natal faz parte do Islã. O Natal tem 5 pilares, de acordo com o Islã. Por exemplo, o que você fala para ele? Meu irmão, me mostra isso no Alcorão ou na Sunna, que o Natal é um festival sagrado para nós. Dessa forma você está sendo educado. Tu está orientando a pessoa que está na sua frente, sem machucar ela, sem ofender ela. Pede evidência. Como Deus fala, sempre o Corão mostra, se vocês perceberem, quem lê muito o Corão, sempre fala o quê? Trazem evidências de vocês, se vocês são dos verídicos. Sempre Deus mostra o quê? Liberdade de expressão. Liberdade de expressão. Posso não concordar, como diz um poeta francês, Voltaire, muito bonita a frase dele. Ele fala assim, ó: posso não concordar com nada que você diz, mas eu vou defender o direito de você falar essa opinião até o fim. Tá certo? Tem liberdade de expressão.
A pessoa tem que ter a liberdade de expressão de falar aquilo que ela quer falar, mas com fundamento. Não é vir falar bobagem, e sim falar um fundamento. Com evidências, tudo a gente escuta. Cristão, não cristão, muçulmano, não muçulmano, não importa. A gente aceita a verdade de qualquer pessoa, se está falando a verdade. Por isso, uma coisa muito profunda que fala, para mim, na minha humilde opinião, é a coisa que mais profunda que eu já escutei, depois da palavra de Deus, é claro, da palavra do seu profeta e da palavra dos profetas de Deus. Que a paz de Deus esteja sobre eles, é o que falou o grande companheiro do profeta e primo dele, o Ali, alayhi salam, que a paz de Deus esteja sobre ele. O que ele fala? Ele fala assim, ó, você querem saber, querem conhecer a verdade, conheçam a verdade, porque não se chega à verdade conhecendo as pessoas. Conheça a verdade que você vai conhecer quem segue a verdade. Quer conhecer a falsidade? Conheça a falsidade que você vai conhecer quem segue a falsidade. Olha o quão profundo é isso. Não é por pessoas. A verdade não é medida por pessoas. E nem a falsidade não é medida por pessoas. Para te conhecer a verdade, para te conhecer as pessoas que seguem a verdade, você tem que conhecer a verdade primeiro. E para você conhecer as pessoas que seguem a falsidade, você tem que conhecer a falsidade. Isso é uma palavra muito sábia para mim. Depois da profecia, foi a pessoa que falou a maior sabedoria. Não tem maior sabedoria para o ser humano do que essa que ele falou. E ele era uma pessoa muito sábia, como a gente sabe. O profeta sempre elogiou ele, a sabedoria dele que ele tinha. Um grande sábio, primo dele. Então, a gente aprende isso. Qualquer fundamento, meus irmãos e irmãs, que vocês querem saber da religião, tem que estar de acordo com o Corão e a Sunna do profeta. Uma coisa divina, como a gente falou, uma revelação divina, e não a palavra o que do homem. A palavra do homem, cada um tem o que? Cada um quer falar a ideia dele. Quer falar, eu estou certo, eu sou inspirado por Deus, e aí começa toda essa malandragem que a gente vê nas religiões, infelizmente, que é o ganha-pão deles. Se não tem o dinheiro, não tem a religião. Eles brincam como eles querem ali. Por isso que a pessoa tem que estar sempre o quê? Atenta e aprender de forma correta. Então aqui a gente já falou sobre o Madmadah, explicamos, né, o que é. E o que é a Sunna? O autor ele não fala ali, ele só fala o quê? Wal-madmadatu thalathan, ou seja, 3 vezes. Na língua árabe eles não falam tipo 3 vezes, eles falam 3, só um número, que a gente sabe que tem uma palavra oculta que significa o quê? Marrat, ou seja, vezes. 3 vezes. Isso faz parte da eloquência da língua árabe, sempre resumir as frases, o texto, né? Que todo árabe consegue entender perfeitamente, ou a pessoa que estudou o árabe e tem conhecimento da língua árabe sabe disso. Então ele fala o quê? 3 vezes. O que é sunna? A pessoa fazer 3 vezes madmadah. E depois 3 vezes istinshaq, ou seja, quando a pessoa suga o nariz, né? Coloca água e depois tira para limpar o que há lá dentro. E outro que é sunna também, meus irmãos, é você fazer 3 vezes também como se chama, trazer água nova. A gente fez 1, 2, 3, ou seja, com água nova, sempre renovando a água, tanto para a al-istinshaq e tanto para al-madmadah. Mesma coisa, meus irmãos. 3 vezes. Aqui a gente ganha a sunna de fazer al-madmadah, como a gente explicou, e a sunna de fazer al-istinshaq, e a sunna de repetir, a sunna da repetição, se vocês querem traduzir, que se chama takrar, a sunna da repetição, ou takrir, sunnatu, takrir também, ou seja, a sunna da repetição, que você está repetindo aquilo para ganhar o quê? Mais recompensa. Isso é a sunna na escola. Outra coisa que é importante vocês saberem
que al-madmada, como a gente viu, o al-istinshaq, o bochecho e sugar o nariz são duas sunnah. E elas abrangem outras 7 sunan, outras 7 coisas facultativas que tem no wudu. A primeira é tartib, ou seja, a pessoa fazer em ordem. Lava as mãos, depois lava a boca, depois o nariz. Nessa ordem que todo mundo sabe como fazer. Você está ganhando o quê? A sunna do tartib, a sunna de que você está fazendo isso em ordem. A segunda sunna é tatlith, ou seja, você fazer isso 3 vezes. Na sunna da repetição, que a gente viu. São 2. Agora, a terceira é tajdid, ou seja, você renovar a água para cada uma das vezes que você vai lavar a boca, fazer o bochecho ou sugar o nariz. Terceira. A quarta, você fazer colocar a água na boca com a mão direita. Colocar a água no nariz com a mão direita. Suga o nariz com o quê? Com a mão esquerda. A água ou seja, a gente usa a mão direita para colocar a água e a mão esquerda para limpar. Suga o nariz assim dessa forma, tira com a mão esquerda. Sempre, irmãos e irmãs, a mão direita é uma mão que honrada. Mão direita. Em qualquer religião, se vocês pesquisarem, tanto no cristianismo como no judaísmo, a mão direita o que é? Sempre foi honrada. O lado direito também é a mesma coisa. Então, a mão direita é o que... Agora, crente e não crente, muçulmano e não muçulmano, prestem atenção, fazem esse teste. Quando vocês vão cumprimentar uma pessoa no trabalho ou em qualquer lugar, como que elas te cumprimentam? Tu já viu alguém começar com a mão esquerda a cumprimentar? Sempre com a direita. Por isso que a nossa limpeza, o muçulmano faz, ele faz o que? Com a mão esquerda. Toda a limpeza que você faz, que Deus exalte vocês, que vocês fazem no banheiro, quando vocês estão fazendo as necessidades de vocês, sempre fazem o que? Com a mão esquerda. Porque a mão direita é honrada e a gente usa o que? Para comer. A gente usa para quê? Para cumprimentar os irmãos. A gente usa para pegar as coisas. Então, sempre a mão direita o que? Não se usa para a limpeza e nem para comer. Outra coisa também, essa foi o que? A quarta, né? A quinta é a gente fazer o que? Al-mubalagha, ou seja, fazer da melhor forma o bochecho, também é sunna, e sugar o nariz, até que a água chega nisso aqui, ó. Isso aqui, ó. Aonde que as pessoas às vezes botam um piercing aqui, não sei. Mulheres gostam de botar muito piercing nessa parte aqui. Essa parte se chama na língua árabe Marin al-Anf, ou seja, nessa parte aqui, eu não sei no português como se chama isso. Se alguém quer pesquisar e nos ajudar, eu fico grato. Entendeu? Nessa parte aqui, deixar a água chegar até aqui, ou seja, lavar da melhor forma. Aqui se chama o que? Al-Qasaba. Qasabatul Anf. Isso aqui, essa parte aqui, ó, em cima. E como se chama? No gargarejo, é até chegar aqui, ó, a água. Quando está fazendo o gargarejo, o bochecho, até chegar aqui, nessa parte. Ou seja, fazer da melhor forma, entendeu? Limpar tudo. Também é sunna. Essa foi o que? A quinta, né? A sexta, al-majd, ou seja, jogar para fora a água que você coloca, depois de limpar, movimentar ela, jogar para fora. E o sétimo, como a gente viu, é al-istinthar, que é o que? Você jogar para fora aquilo que sai do nariz. A sujeira, aquela água que você colocou, retirar ela para fora. Essas são as 7 sunan que tem só no wudu, nessas duas partes. Como a gente viu, 7 tem aqui e 7 tem aqui. Imagina, são 14. Olha quanta bênçãos, irmãos, às vezes a gente perde de não fazer isso. Ou que a gente faz e às vezes não sabe que a gente está fazendo. Então, são bênçãos que a gente não pode deixar para lá. E sim, tentar sempre fazer o wudu da melhor forma, tentar sempre se concentrar, ser devoto,
ser humilde perante a Deus, se humilhar na oração perante a Deus, para fazer uma oração que é tranquilo, concentrado, e não uma oração que parece que a gente está querendo ali se livrar da oração, ou fazer qualquer wudu só para se livrar disso. E não, a gente ser o que? Tementes a Deus. Aqui ele fala o que? Isso aqui a gente explicou. E esse istinshaq, o madmada, é para a pessoa que não está de jejum, dessa forma que eu ensinei vocês, de colocar até aqui a água, chegar aqui ou aqui. Isso é para a pessoa que não está de jejum. A pessoa que está de jejum não faça isso. Faça só na boca ali, já tira. Não deixa entrar muito para dentro, que ela pode perder o jejum, como a gente viu. Ou deixar entrar muito no nariz, ela acaba perdendo o jejum. Como a gente viu, a opinião da escola do Hanafis, a gente viu antes, que qualquer coisa que entrar, vou dar o exemplo da água, se a água entrar em qualquer parte do corpo humano, o que acontece? A pessoa acaba perdendo o wudu, mesmo que entrar no ouvido, no nariz, na boca, a pessoa perde, não é o wudu, desculpa, o jejum. Então, a pessoa tem que tomar cuidado, principalmente quando ela está no mês do Ramadã. Depois ele fala o quê? وَتَخْلِيلَ اللَّحْيَ الْكَثَّةِ, ou seja, aquela lehia que é bastante enorme, aquela, bem grossa. O que a pessoa faz? É takhlil, também é sunnah. Não sei se vocês já viram uma pessoa com barba grande, como que ele faz? Ele entra os dedos, né, dentro da barba. Ele coloca, né, os dedos dentro da barba para limpar alguma coisa que tem ali, tirar. Isso também é sunnah, não é obrigatório, é sunnah para a barba, que é muito. Isso é quando tu pega com a palma da mão, tu pega a água e faz isso. Começando por quê? Por baixo. Começando por baixo. E depois, tahlil al-asabi', ou seja, aqui entre os dedos. Você limpar isso aqui dentro dos dedos, tanto das mãos como dos pés. Isso também é sunnah. Então tem vários, como se chama, várias sunnah. Como a gente viu, não é todas que a gente vai falar aqui. O mesmo autor falou isso, aí é só para facilitar. Tem muito mais do que isso, mas isso é só para facilitar para o aluno que está iniciando a procura do conhecimento. Aqui é outra coisa, tem outro, como se chama, hadith, que foi narrado pelo Abu Daud, que fala o hadith do Anas, que o Anas disse, que Deus esteja satisfeito com ele, que o profeta sempre fazia o que? Kana yukhallilu lahyatahu, ou seja, ele fazia dessa forma. Colocava as mãos sobre, ou seja, dentro da sua barba. Ele fazia isso. Mas isso, como a gente viu, é sunnah, e não é uma coisa obrigatória. E sim uma sunnah para as pessoas que têm barba grande. O profeta fazia isso, que a paz de Deus esteja sobre ele. E várias outras, meus irmãos, sunnah, que tem outros hadith, que o profeta fala, e quando você se lavar, khallilu, ou seja, lavam entre os dedos das mãos e dos pés, e vários outros hadith que tem. Ou seja, também o tathlith al-ghasl, ou seja, a pessoa lavar todo o membro 3 vezes. 3 vezes. Isso também é sunnah, não é uma coisa obrigatória. A pessoa, quando se lavou uma vez, por exemplo, o rosto, uma vez os braços, uma vez a cabeça, uma vez os pés, isso já é suficiente, já pode fazer a oração, não tem problema algum. Essa repetição, a gente viu sunnah do takrir, ou seja, sunnah da repetição. Isso é sunnah. A pessoa que quer ganhar mais recompensa, fazer da melhor forma, fazer da forma que o profeta ensinou, que a paz de Deus sobre ele, faz 3 vezes. E depois, o isti'abu ras bil mashi marra, ou seja, uma vez você passar a mão sobre toda a cabeça, as mãos úmidas, né? Passar sobre toda a cabeça uma vez.
Isso é sunna. A gente viu que na escola do Shafi'i, a sunna o que é passar 3 vezes. Como disse o hadith do Uthman, quando ele foi se lavar, radiyallahu anhu, quando ele foi se lavar, ele fez 3 vezes e falou dessa forma o profeta fazia. Por isso que a escola do Shafi'i, eles tomaram isso como sunna. Eles aqui pegaram os outros hadith. Ou seja, isso não há nenhuma contradição. O profeta se lavar dessa forma e ser lavado dessa forma. Isso há o que? Misericórdia para a nação, que dá para ser feito dessa forma e dessa forma. E não uma contradição que algumas pessoas podem pensar. Então, na escola a gente viu que o obrigatório, o que é? O que é obrigatório que a gente viu? É 1/4 da cabeça, que às vezes é medido com 3 dedos, ou a násia, que é o tupete, só essa parte aqui já basta, como a gente viu, já é válido. Mas a sunna na escola, o que é? Passar sobre toda a cabeça. Como é a sunna na escola do chefe? Só o chefe ainda é menor do que 1/4. Se tu fizer assim, ó, as mulheres, quando estão de lenço, estão no trabalho, o que elas fazem? Levantam só aqui o lenço e fazem isso, já é o suficiente. Tem mulher que quer tirar o lenço, deixa uma pessoa que não é lícita para ela, né? Não é questão de lícita, como que é, desculpa. Não é uma pessoa que não pode olhar para ela, e o que ela faz? Ela tira, coitada, querendo fazer o wudu, achando que tem que fazer em toda a cabeça. Se ela fizer só aqui, ó, só nessa parte, ela puxa e faz aqui, ó. Essa parte aqui já é válida. Então, irmãs, não tiram o lenço de vocês não trabalham, ou uma situação que um homem que é lícito para vocês podem ver vocês, então não é preciso, isso já é o suficiente. Então a gente viu que na escola 1/4 já é suficiente, mas a sunna é passar em toda a cabeça, como é obrigação na escola da Al-Hanabila e na escola da Al-Malikiya. Tem que passar em toda a cabeça, obrigação. É obrigatório, desculpa. É obrigatório. Se você não passar, o seu wudu não é válido, segundo as duas escolas. Então, isso era porque eles falaram isso? Porque o profeta, ele fazia dessa forma. O profeta fazia dessa forma, como foi narrado pelo Abu Daud, rahimahullah. Ele narrou esse dito que o profeta fazia dessa forma, ou seja, ele passava a mão sobre toda a cabeça, al-masah. Al-masah, como a gente viu desde o início, meus irmãos e irmãs, é a mão quando está úmida, não é tu molhar, tem pessoa que toma banho ali, começa a molhar a cabeça, isso não é sunnah, isso aí é inovação. A sunna é o que? A pessoa com a mão úmida, pega, faz assim e passa. Ó, essa aqui é a sunna. Passa dessa forma, pegando toda a cabeça. Deixa eu ver outro. O mashu al-udhunayn, ou seja, e você limpar os ouvidos. Também é sunna, não é uma coisa que é obrigatória, é sunna, faz parte da sunna do wudu, a pessoa passar, limpar, né, os ouvidos, mesmo que for com a mesma água que da cabeça. Quando a gente pega água, ou deixa as mãos úmidas, para lavar a cabeça, a gente já faz o quê? Os ouvidos. E se querer pegar água nova, também não há problema algum. E tem um hadith que diz também que foi narrado pelo Abu Daud, que o profeta pegou gharfatan, ou seja, ele pegou a palma da mão dele e passou sobre a cabeça e os ouvidos, com a mesma água, ou seja, não pegou uma água nova. Esse é o assunto de passar em cima do hijab. Correto, não se passa mesmo, em cima do hijab. Porque em cima do hijab, tu não fez o que Deus te ordenou. Eu sei o porquê, porque alguns sábios permitiram, porque falam que o profeta o quê? Passou em cima da al-imama, que é o hadith do al-Mughira, está no Muslim, a gente sabe disso. Mas tem que entender uma coisa. Esse hadith que está dessa forma tem um complemento dele, que foi narrado em outro hadith, que ele o quê? Antes de passar em cima, ele o quê? Passou por dentro.
E não só passou por cima, como está no hadith ali. Por isso que a gente tem que ler o quê? Sobre todo o assunto para entender isso. Que não foi só o quê? Passado em cima do turbante. Então, o correto, minha irmã, é você passar o quê? Dentro. Mesmo que está apertado ali, ó, desaperta um pouco, ou passa aqui nos lados. Não precisa ser aqui. Passa nos lados aqui, ó, nessa parte. Já é o suficiente, inshallah, entendeu? Só não passa por cima, entendeu? Então, como a gente viu, se pegar uma nova água para passar nos ouvidos, é uma coisa boa. Depois, outra coisa que é delk. O que é o delk? Delk é você esfregar. Não é esfregar assim, tem pessoas que fazem, não. Assim como a gente faz, passar a mão sobre os órgãos. Quando a gente está passando, botamos a água, o que a gente faz? Faz assim, dessa forma. Isso também é sunna. Isso aqui é sunna. Na Malikia, na escola, é obrigatório isso. Ou seja, a pessoa fazer. Aqui na escola do Hanafi, o que é? É sunna. Porque o profeta fazia dessa forma. O profeta fazia dessa forma como foi narrado pelo Ibn Majah, Ibn Khuzaymah, Al-Hakim e vários outros livros que narraram a forma de ele fazer o wudu tinha o que? Dalk. Outra coisa, o Niyya. Você lembra dessa? O Niyya, que a gente explicou no início, que na escola da Hanafi é sunnah, no wudu. Nas outras escolas é o que? Obrigatório. Não há o wudu a não ser com Niyya, a intenção. Se não tiver Niyya, o wudu é o que? Não é válido. Então a pessoa não pode fazer a oração. E a gente entendeu, a gente explicou isso em detalhes, explicando que é uma pessoa que ensinar outra pessoa o wudu, um muçulmano convertido, ou um muçulmano, ou uma pessoa simpatizante ao Islã, quer rezar. Aí vai lá o irmão, ensina ele a fazer o wudu, não intencionou fazer o wudu para fazer a oração, e sim para ensinar esse irmão. Ele pode fazer a oração dessa forma. Na escola do Hanafi ele pode. Na escola do Jumhur, da maioria, não pode. Ou seja, não é válido esse wudu dele. Ele tem que fazer a intenção de fazer esse wudu para tornar a oração permissível para ele. Entenderam, meus irmãos? Essa é a diferença. Por isso aqui que é sunnah. E a intenção começa o quê? Quando a pessoa está fazendo o quê? Antes de, como se chama, de se limpar. Quando a pessoa começa a se limpar, desde quando ela está fazendo as necessidades, esse é o tempo dela, a pessoa, de fazer o quê? A intenção. Para deixar tudo aquilo que curva, ou seja, tudo aquilo, bênçãos e recompensas que aproximam o servo de Allah na escola. Eles falam, desde dali tu já pode fazer o quê? A intenção. Como fazer essa intenção na escola, meus irmãos? Tem duas formas. Ou tu faz a intenção de tirar essa impureza, como a gente viu, vamos falar que é o hadath al-asghar, ou seja, a impureza menor, que é uma dos, como se chama, é uma dos dois tipos da tahara, a impureza menor. Essa impureza menor, que é, por exemplo, quando a gente perdeu o wudu, ou dormiu, perdemos o wudu, ou, por exemplo, a gente foi fazer necessidade no banheiro, perdeu o wudu. Quando a gente faz essa impureza menor, tirar ela, né, a impureza menor, a gente o que? Intenciona, olha a intenção como que vai ser, de tirar essa impureza menor. Isso serve para te fazer a oração. A segunda é você intencionar que você está fazendo esse wudu para o quê? Para a oração ficar permissível para você conseguir entrar na oração, conseguir orar. As duas estão certas. E se intencionar as duas também não há problema algum. É uma coisa boa e recomendável. A pessoa intencionar as duas coisas.
Ou também, às vezes, intencionar a fazer o wudu, porque a gente sabe que a gente intencionando a fazer o wudu, a gente está intencionando o quê? Que é para rezar, todo mundo sabe. Porque Deus obrigou esse wudu. Não há divergências que ele é obrigatório. Ou tu intencionar que você está fazendo uma coisa que Deus te ordenou. Também tudo isso vale como intenção, meus irmãos. Tudo isso vale. Outra coisa também aqui, a gente sabe, tem uma coisa que sempre vira o que? Assunto de debate. O que é esse assunto? É a pessoa que, por exemplo, se a pessoa vai fazer o wudu ou vai fazer a oração. Agora a gente está falando do wudu, depois a gente fala sobre a oração, inshallah. A pessoa pode intencionar falando, eu vou intencionar tipo assim, ó, eu estou fazendo esse wudu para deixar a oração permissível para mim. Eu estou fazendo esse wudu para tirar a impureza menor de mim. Falar faz parte da sunna. A pessoa falar, o irmão fala que não. Então, por que eles falam? Porque eles falam, por exemplo, que é recomendável a pessoa falar pelos sábios. Os sábios falam que é recomendável. Por quê? Tem que entender a visão deles. A gente falou, isso explicamos um pouco. Principalmente eles falam isso quando tu lê a jurisprudência, livros e livros, tu vai entender uma coisa. Um livro, quando tu lê, tu não vai entender esse entendimento. Por isso que tu vai o quê? Atacar, criticar. Mas quando tu lê muitos livros, tu vai entender o porquê eles falaram isso. A fala, a gente sabe que o profeta não falou, que a paz de Deus esteja sobre ele. A gente sabe que os companheiros do profeta não falaram, a gente sabe. Que Deus esteja satisfeito com eles. A gente sabe que os companheiros dos companheiros do profeta não falaram isso. Certo? Será que isso aqui é uma inovação agora? Eles falam para ti. Prestem atenção. Agora, quando a pessoa ela está confirmando aquilo que está no seu coração, ou seja, aquela pronúncia que ela está falando, ela está confirmando que é no coração. Por isso que eles falaram o quê? Que isso é recomendável. E recomendável para quem? Quando a gente lê os livros, recomendável para aquela pessoa, principalmente que tem o quê? Sussurros. Me lavei ou não me lavei? Intencionei ou não me intencionei? Para fazer o wudu. Tem pessoas que Deus cure elas, né, e livre a gente dessa doença, né, que se chama doença da dúvida, se a gente fosse falar. A pessoa fica em dúvida sempre. Ah, será que eu fiz a intenção ou não fiz? Às vezes essa pessoa se lava 3, 4, 5 vezes para poder rezar. Isso aí é uma provação de Deus. Por isso que a gente sempre tem que pedir e agradecer a Deus por não ter provado a gente dessa forma. Graças a Deus. Entendeu? Para essas pessoas, os sábios, o que falam, principalmente a escola do chefe, eles falam que é recomendável para essas pessoas falarem isso. Por quê? Porque isso vai deixar a pessoa o quê? Com certeza, tranquilidade, vai conseguir fazer o quê? A sua oração tranquilo. E não vai ficar com essa dúvida toda hora. Por isso que eles permitiram isso. E é uma coisa que você tem que entender. Não quer dizer tudo aquilo, isso aí tem que ter uma aula sozinho falando sobre isso. Não quer dizer que aquilo que o profeta não fez, que aquilo que o profeta não fez é inovação, se a gente fizer. Isso tem o que? Tipos. Tem um tipo que é inovação, tem um tipo que é uma coisa o que é permissível, que não tem nada que proíbe na religião, entendeu? Não é só um tipo. E para vocês entenderem bem, tem uma regra nos fundamentos da jurisprudência. Aquilo que o profeta não fez, ou seja, a inexistência da ação do profeta não é uma evidência. O que não existe é uma evidência. Como que você vai provar uma coisa que é uma inovação com aquilo que não existe? Qualquer pessoa que estudou filosofia sabe que isso é impossível.
tu provar uma coisa com nada, com aquilo que não foi praticado, que é nada, tu provar o quê? Que é uma evidência. Isso, infelizmente, muitos irmãos cometem isso. Quando querem falar sobre todos os assuntos. Ah, o profeta fez isso, os companheiros fizeram isso. Isso não é evidência. Isso é só evidência num caso que a gente vai ver, que é quando tem alguma coisa dentro da religião que indica que aquilo que eles não fizeram foi por causa de um motivo religioso. E não um motivo que pode ser da cultura deles, eles não ter feito aquilo. Pode ser do tempo deles, dele não ter feito aquilo. Então, quando as pessoas leem o que os livros dos sábios, como que eles explicaram o Corão, a Sunna, os companheiros do profeta, entende que isso que as pessoas falam, infelizmente, ficam que nem os papagaios repetindo isso, não serve como evidência, porque tu está trazendo uma coisa que é inexistente e fazendo evidência de uma coisa que é inexistente, que não aconteceu, tu tomou o que como evidência. Se a gente for andar nisso, muitas coisas na vida da gente vai ser o que? Tudo proibido. E na religião também. O que a gente faz vai ser o que? Proibido. Por isso que tem uma coisa que o Abdullah ibn Mas'ud fala, que é correto esse dito, aquilo que os muçulmanos acharem correto, é correto. Ou seja, que nenhum deles vai lá e fala o que? Isso aí é uma inovação. Isso aí é errado. Como a gente vai ver coisas que o profeta não fez, e os companheiros do profeta fizeram. Porque eles não falaram que aquilo é inovação? Entenderam? Porque eles não tiveram essa mesma, infelizmente, igual esses irmãos que Deus guia eles, a mesma cabeça de falar o quê? O profeta fez isso, os companheiros do profeta fez isso. Então fala para eles, quando o Abu Bakr juntou ao Corão, o profeta não fez isso. Foi no tempo do Abu Bakr, que juntou ao Corão um livro que vocês estão vendo. Eles decoravam tudo e tinham o Corão que espalhados, escritos em peles de animais, em algumas folhas, entendeu? Tinha escrito, tinha alguns sahabe, como Zayd bin Thabit, a gente sabe, a Hafsa tinha o Corão inteiro. Ela escreveu. O profeta ordenou ela escrever isso, veio dela. Mas a junção do Alcorão veio no tempo do Abu Bakr. Por isso, quando ele fez, ele ficou o quê? Ficou pasmo. Quando falaram para ele, faça isso, Omar ficou insistindo, porque morreu muito dos que decoravam o Corão. Faz isso, isso é um bem para a nação. O Abu Bakr o quê? Ele ficou pensando. Não quer dizer que só porque o profeta não fez, ele queria o que? Uma evidência. Tem pessoas que entendem, não, ele não fez aquilo porque o profeta não fez. Não é isso. Ele queria uma evidência sobre aquilo. O profeta falou alguma coisa, Omar. O Alcorão diz uma coisa que a gente tem que juntar ele em meio de duas capas. Então, o que aconteceu? Depois, quando ele viu todos os sahaba falando para ele, os companheiros, faz, isso é um bem para a nação, ele o que fez aquilo? Cumpriu com aquilo. O profeta fez aquilo? Não fez. Os companheiros fizeram? Aquilo que o profeta não ordenou. Por que eles fizeram? Porque não tem nada que proíbe eles de fazerem aquilo. Pelo contrário, se a gente vê os versículos, vê a sunna, é recomendável a pessoa fazer aquilo. É uma coisa que é melhor fazer. Mas hoje os nossos irmãos, o que entende, infelizmente, tudo que no profeta não fez, os companheiros não fizeram, serve como uma evidência. Isso é incorreto, isso aí precisa de uma grande explicação, explicando isso com vários, como se chama, ditos do profeta, trazendo versículos do Alcorão, práticas dos companheiros do profeta que eles fizeram e o profeta não fez. Então, eles não entenderam dessa forma. A gente entende da forma que os companheiros do profeta entendeu a religião, porque eles são as pessoas mais sábias da religião, que Deus esteja satisfeito com eles e que eles aprenderam da boca do profeta. Eles receberam a revelação, o profeta, quando recebeu a revelação, eles estavam presentes. O irmão escreveu, a ausência de evidência não é evidência de ausência. Ó, bonito que o irmão escreveu. É isso mesmo. Como que tu vai provar uma coisa inexistente? Aquilo não existe. Que é uma evidência para aquilo que também não existe.
que não é para falar, que não é para fazer aquilo porque o profeta não fez, ou seja, a ausência de evidência. O profeta não falou que é para fazer e não para fazer, ou seja, não existe. Ele não fez aquilo. E não quer dizer que tudo que ele não fez, que não dá para fazer. Em tudo que ele não fez, que não dá para fazer, a não ser se tiver uma coisa, como a gente falou, uma proibição dentro do Corão e da Sunna, falando que aquilo é proibido. Aí a gente sabe o porquê ele não fez aquilo. Mas uma coisa que é novo, que surgiu nesses tempos, como que a gente vai saber se aquilo é proibido ou lícito? Isso aí o sábio sabe, de acordo com o Corão e a Sunna. Então, essa regra é bom o muçulmano saber. E isso qualquer pessoa racional e qualquer lógica entende isso. Ninguém vai entrar em desacordo com isso. Se perguntar para um filósofo, para uma pessoa que estuda a lógica, um pensador, ele vai falar, é correto esse fundamento. Como que tu vai tomar como evidência uma coisa que não existe? Uma coisa que não faz parte. E como a gente viu, tem vários, a gente deu só um exemplo aqui, tem vários exemplos como esse, que o profeta não fez e os companheiros do profeta fizeram, depois dele. Mas fala, e seguem a sunna do Khulafa al-Rashidin, a gente sabe. Tem outros companheiros do profeta que fizeram. Como Abdullah ibn Abbas, ele leu, como se chama, a reza do morto que a gente faz, do defunto. A gente reza em voz alta ou em voz baixa? Ele rezou em voz alta. E aí, fez inovação? Fez bid'ah? Aquilo lá foi para ensinar as pessoas. Teve um objetivo. Se é hoje em dia, se a gente faz uma reza dessa, vão falar o que a gente é inovador. Por quê? Porque não entendem, não leem. Esse é o problema. Falta de leitura, da procura do conhecimento com os sábios, faz eles trazerem como se chama, esse fundamento que deixa as pessoas dar risada deles. A primeira coisa que eles respondem para ti, o profeta fez isso ou não fez? Um dia, inshallah, a gente faz uma aula explicando isso em detalhes, inshallah, o que é o que é, se isso mesmo é uma evidência. Tudo aquilo que o profeta, os companheiros do profeta não fizeram, é uma evidência na religião ou não é? Vocês vão ver que os sábios, os fundamentos da jurisprudência, todos eles sabem que isso não serve como evidência, a não ser se tiver uma proibição disso, ou um mandamento que Deus fala o que não faça, ou um motivo do profeta ter o que? Proibido aquilo e deixado de fazer. Às vezes o profeta deixa coisas de fazer coisas pelo seu grande caráter. Não é que é proibido, e sim que ele tem um melhor caráter. E não que aquilo é proibido. E às vezes ele deixa de fazer coisas porque ele não gosta. Às vezes certas comidas ele não comia. Quer dizer que como o profeta não comeu certas comidas, eu também não vou comer certas comidas. Isso é ordenado para ti, isso foi ordenado? Ou é uma coisa pessoal dele, que ele não gosta? O profeta gostava muito dessa parte da ovelha. Ele gostava muito. Que é o ombro dela. Eu, por exemplo, não gosto dessa parte. Eu gosto da parte da coxa da ovelha. Como o profeta não gostou, gostou dessa parte, e ele não comeu, vamos falar da outra parte, olha até onde chega, dá para dar risada. Então, aquilo que ele não comeu serve como é proibido. É inovação, é não sei o quê. Tu viu como que vão dar risada deles e eles não percebem isso. Se a gente andar com essa lógica. Então, irmãos e irmãs, a gente tem que andar de forma como o profeta ensinou, que a paz de Deus seja sobre ele, e os companheiros nós ensinaram as pessoas que vieram depois deles, os companheiros dos companheiros, e até chegar hoje, isso, como a gente sabe, esse livro que a gente lê é o que? É um livro que tem sanad, foi escrito não é por um sábio, e sim milhares de sábios, pensadores que chegaram nisso. Como a gente viu, a gente não fala cada evidência, cada coisa, cada assunto com a sua evidência, por quê? Porque é um livro de iniciante, não tem, assim, perceber agora quando eu estou lendo, não tem evidências aqui, não tem evidências. Às vezes eu me lembro uma, duas ali e trago. Só agora, se a gente quer ler um livro maior, vai ter evidências escritas. Entendeu? Quando, inshallah, a gente acabar esse livro, vai ter o que? Evidências. Cada coisa vai ter evidência. Por que isso é sunnah? E eles não falam isso que à toa. E a intenção como que é uma sunnah para a pessoa ganhar mais recompensa. É uma sunnah para a pessoa ganhar mais recompensa. E depois a gente vai ver que
no banho ela é obrigatória, a nia. Aí a gente vai ver o porquê ela é obrigatória no banho e não é obrigatório no wudu. Na escola a gente vai ver, entendeu? E a evidência deles, meus irmãos, para encerrar a aula, que a nia não é obrigatória, foi quando o beduíno veio falar com o profeta, aprender o wudu com o profeta ensinou ele o wudu e não ensinou a ele o que é a intenção. Não falou para ele, ó, primeiro, antes de você fazer o wudu, você deve fazer a intenção. Essa é a evidência da escola, que a nia é o quê? Uma das evidências, né? E também não foi citada no versículo 6 do capítulo 5 da Al-Maida, da mesa provida, não foi citado também a intenção, por isso que eles falaram que a intenção o que é sunnah. Não sei se alguém que for dúvida, não concordou com uma coisa que eu disse, fica à vontade de questionar. Aqui a gente todos estamos aprendendo, um aprende com o outro, e não há problema da pessoa se expressar, ter a liberdade da expressão. Não concordou com alguma coisa, fique à vontade, não sai daqui com dúvida ou não concordando com alguma coisa, que a gente pode o quê? Explicar, debater amigavelmente. Ficou à vontade. Não, a gente chegou aqui, meu irmão, já no Tertib, né? Nia o 14, se não estou enganado, deixa eu ver. 14, é Nia. A gente já está no 14. Hoje a gente foi falando, e aí o que? A gente, às vezes vocês não anotaram, a gente falou muitas hoje. Eu vi que eu pulei uma agora, estava vendo, mas a gente explica na outra aula que foi a 13 que eu pulei, que se chama Al-Mu'ala, Al-Wila, que é você fazer um atrás do outro, entendeu? Não dar um tempo entre os membros. Isso a gente explica. Só me lembrem disso, que agora que eu vi, a gente fica explicando, troca um pouco de assunto, né, para explicar outro assunto, que um tem a ver com o outro. Aí eu pulei sem querer, me desculpa. Quando eu estava lendo aqui, eu não percebi essa palavra e pulei ela. Então é só a gente ver depois, inshallah. Então a gente aqui pegou 13 até agora, né? Porque como a gente pulou uma, então ficam o quê? 5 faltando. Tu pode reassistir, tu vai ver, meus irmãos, a gente explicou tudo isso, a gente explicou. Às vezes a gente explica um mais apto que o outro, por quê? Porque é mais simples de falar, o outro precisa de mais explicação, ou o assunto, às vezes o autor falou uma coisa a mais. Inshallah, meu irmão, que Deus te abençoe. E os outros irmãos têm alguma pergunta? Ficaram com alguma dúvida? Antes da gente encerrar a aula. Agora a gente tem, irmãos e irmãs, queria falar para vocês também, segunda-feira, a gente vai ter um tempo, inshallah, se vocês quiserem. Tem o irmão Husni, hoje ele não está presente, que Deus o preserve. Ele quer fazer o que? Uma turma das pessoas que querem falar sempre isso, é um assunto muito comentado, principalmente na mídia, né? Que o Islã é repartido em dois partidos, o partido dos sunitas e o partido dos xiitas. E o irmão deu essa ideia, porque tem muitos irmãos, né? Irmãos e irmãs brasileiros e brasileiras que estão entrando no xiismo, ou seja, no segundo partido, segunda mídia, né? E o irmão me fez essa proposta da gente fazer uma turma a segunda-feira, às 8 da noite, para ensinar sobre eles, para ver se é um partido mesmo, se o Islã é repartido em duas partes ou não. Isso a gente já teve 30 aulas falando sobre isso com outra turma, e infelizmente a gente não
baixou, a gente gravou as aulas, mas a gente não sabia que aquilo ia sumindo depois de um mês. Deu uma confusão lá. Depois, quando a gente descobriu, já estava bem no fim. Ficou umas aulas, parece, nem sei onde estão, mas a maioria foi perdida. A gente fez 30 aulas, cada aula de 2 horas. Eram bem extensas. Essas vão ser menores, vão ser de 1 hora e 20, falando sobre o que é o xiismo. Que tem muitas pessoas, às vezes, se enganam, ficam falando, não fazem parte do Islã, são renegadores da fé. Eles não sabem que são muitas seitas ali dentro. Tu não pode falar isso em geral, porque nem toda seita é que nem a outra. Nem toda seita prega isso que vocês enxergam na televisão. Nem toda seita se bate, fica se cortando, entendeu? Nem toda seita é extremista deles. Por isso que é bom a pessoa ter um conhecimento de como que foi criado essa seita, como foi criada essa seita. Então, se vocês quiserem participar e saberem um pouco mais sobre os xiitas, e a gente, claro, que vai falar sobre os sunitas. Claro que não vai ser o foco, vocês já sabem, sempre estão lendo, sabem como que funciona os sunitas, ou o sunismo, né, que eles chamam. Mas, o foco vai ser nos xiitas. E essa aula vai ser também bem detalhada de acordo com o livro deles. Como eu sempre falo, eu, quando quero falar sobre um assunto, eu não escuto as pessoas que falaram delas. Eu posso escutar, mas depois que eu ler dos livros deles, entendeu? Eu posso ler livros que falaram sobre os sunitas, que falaram sobre o xiismo. Posso ler, mas eu não pego aquilo como fonte. Por quê? Porque às vezes a pessoa entendeu errado, às vezes a pessoa tem um ódio, um rancor sobre as outras pessoas, e ali começa a inventar coisa. O ser humano não tem limite, meus irmãos. O ser humano, a gente sempre tem que cuidar dele. Então, a gente vai trazer de acordo com os livros deles. E não é qualquer livro, são livros o quê? Que são referências para eles. Eu não trago livros que eles não tomam como referência. Eles não falar um dia, se olharem, tá aí eu trazendo, não entende nada atrás do livro que nem é referência para nós. Então, a gente vai trazer dos livros que são autênticos na religião deles, ou na seita deles, são autênticos, e a gente vai trazer dali. A crença, por exemplo, no dia do juízo final, a crença em Deus, a crença naqueles 12 imãs que eles falam, será que tem um fundamento no Corão, na Sunna? Qual que é as evidências deles? Al-Khilafa, que é a maior divergência entre nós e eles, para vocês já entenderem, é Al-Khilafa, ou seja, para quem ficou a sucessão, para o primo do profeta ou para o Abu Bakr. Esse foi a maior divergência entre nós e eles. Isso a gente vai explicar em várias aulas, que não tem como falar isso em uma aula, com evidências do livro deles, é claro, e dos nossos livros, falando a nossa opinião sobre isso, entendeu? Sobre a crença nossa que faz parte, que a sucessão para nós sunitas foi dada para o Abu Bakr, não por escolha do profeta, mesmo que ele mostrou que queria ele, quando ele botou ele na oração, que não rezasse nenhum, a não ser o Abu Bakr como imã, quando ele estava doente, mas isso não são evidências claras, a gente reconhece isso, mas foi os próprios companheiros que escolheram, uma eleição que eles fizeram, que escolheram o Abu Bakr como o sucessor, e não o profeta que colocou, entendeu? Isso que é importante a gente saber, e a gente vai ver. Se vocês quiserem, vocês falam comigo no privado para a gente fazer um novo grupo, que não vai ser esse mesmo grupo, que vai ser o grupo só daquela turma, e até no Skype a gente vai ter outro grupo para falar sobre esse assunto, para não misturar as coisas, que jurisprudência não tem nada a ver com crença. E que Deus concede a nós o conhecimento e a prática do conhecimento, e afaste as nossas faces do fogo do inferno, como afastou o leste do oeste, e não castigue nós no túmulo e nem no fogo do inferno, e sempre deixa nossas intenções sinceras e verdadeiras na procura do conhecimento, nas adorações, e faça a gente crente e faça a gente morrer como muçulmanos. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, meus irmãos. Desculpa pela demora da aula e pelo atraso, me perdoe. Inshallah, até o próximo sábado.